Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, conforme também falamos na semana passada. Primeira Coríntios 11, apenas o verso 26. Que diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Os irmãos podem repetir? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Na ceia passada, irmãos, nós usamos esse mesmo texto para enfatizar a morte do Senhor. Realmente a morte do Senhor, que é o objetivo da ceia, anunciá-la, é fundamental. Tanto que falamos que o símbolo do cristianismo é a cruz. Todo lugar do mundo onde você vê cristãos, você muitas vezes vê o símbolo da cruz, porque a morte do Senhor é fundamental. Sem ela nada teríamos, nada seríamos. Ela é a base e a causa de tudo que nós temos. Eu sempre gosto de pensar assim, que nós precisamos pensar dessa forma. Jesus nasceu, isso foi maravilhoso. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, isso foi maravilhoso. Ele fez obras fantásticas, ele andou sobre o mar, multiplicou pães e peixes, fez milagres inigualáveis, até ressuscitar um morto com 4 dias. E por fim, ele ascendeu ao céu. Maravilhoso. Mas se não tivesse a crucificação, toda a sua estada aqui na terra não teria valor algum. Dá para você imaginar isso? Se tivesse nascido, feito milagres, ensinado, e tivesse subido sem morrer na cruz, não existiria igreja, não existiria salvação. Todos nós estaríamos destinados ao inferno, porque não foi com o nascimento dele que ele nos salvou, nem com seus milagres, nem com seu ensino, nem com sua ressurreição, nem a sua ascensão. O que nos salvou foi o sangue derramado na cruz. Por isso nós anunciamos a morte do Senhor. Mas a ceia também, segundo o apóstolo Paulo nos diz aqui, ela aponta para o futuro, para a consumação de todas as coisas, para o momento em que a morte do Senhor alcançará todos os seus objetivos. Que momento é esse? É esse que ele descreve aqui. Todas as vezes que vocês comem desse pão e desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. É interessante, a nossa versão é a única que fala até que venha. Todas as outras versões, pelo menos em português e inglês, é até que ele venha. Mas é engraçado que realmente eu acho que a nossa versão é a única certa. Porque no grego é só até que venha. É interessante isso. Mas eu acho esse acréscimo para melhorar o sentido, para enfatizar, não vejo assim algo errado, até que ele venha. Porque eles falam aqui, ele fala aqui, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então vou falar conforme as outras traduções, até que ele venha. Irmão, essa frase é impressionante. Ela é tão impressionante que em alguns lugares, nós sabemos, aquelas mesas antigas, vinham escrito assim, em memória de mim, E algumas vinham escritas, até que ele venha.
Quando Paulo coloca isso, que nós temos que celebrar a ceia até que ele venha, ele não está só dando uma informação, ele não está só dizendo que a ceia jamais pode deixar de ser cumprida na igreja, e está falando isso também, mas ele está nos incentivando a ligar a cruz à sua segunda vinda. É comemorar o passado, o presente, mas é também apontar esperançosamente para a consumação de todas as coisas. Me diz uma coisa, você sente que está faltando alguma coisa na tua vida? Tá ou não está? Ou você está completo? Está faltando alguma coisa? Está faltando algo mais? Sabe o que é isso? É a volta de Jesus Cristo, quando tudo será completo e perfeito. Então não estranhe, você está num deserto, você está atravessando de Canaã, ou do Egito para Canaã. Então você ainda não chegou lá, apesar de que já obteve a tua salvação, mas ainda não chegou lá, até que ele venha. Então veja, irmãos, estaremos compartilhando o pão e o cálice como igreja, e aqui eu não estou falando Igreja Batista Parque Flora, estou falando toda a igreja na terra. Estaremos compartilhando o pão e o cálice até que ele venha. Até que ele venha, combateremos contra o mundo, a carne e o diabo. Esse combate, essa guerra só vai acabar quando ele voltar. Até que ele venha. Sofreremos provações, enfermidades, tristezas e tribulações até que ele venha. Quando ele vier, todas as lágrimas serão enxugadas. Acabou. Não haverá mais dor, clamor, nem morte, nem pranto. Acabou o sofrimento. Anunciaremos o Evangelho de Jesus Cristo até que ele venha. Porque depois que ele vier, acabou o anúncio da salvação. Quem creu, creu. Quem não creu, infelizmente, se perdeu. Então nós vamos pregar o Evangelho da salvação até que ele venha. Esperaremos com grande expectativa o retorno do nosso Mestre até que ele venha. Depois que ele vier, já não estamos mais esperando, ele chegou. Então acabou a esperança, não é necessário mais a esperança. A fé também não, porque ele está diante de nós. Paulo fala que o que vai permanecer é o amor. Até que ele venha. Por quê, irmãos? Porque quando ele vier, o que a gente espera, né, para a vinda do Senhor? Quando ele vier, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Você espera isso? Você já sonhou, já almejou, já desejou participar do arrebatamento? Eu estava falando quarta-feira que parece que muito crente pensa que isso aí não é possível. Isso aí vai ser para outras gerações, daqui a milhares de anos. Não. Você deve esperar o arrebatamento. E quando ele vier, isso acontecerá. Os anjos de Deus percorrerão a terra em busca dos escolhidos, os eleitos de Deus, e os conduzirão pelo céu para encontrar o Senhor nos ares, diz Tessalonicenses. Quando ele vier, irmãos, se nós tivermos morrido, seremos ressuscitados. Muitos, quando chegam num cemitério e olham para aqueles túmulos, pensam assim: esse é o fim de toda a humanidade, esse é o fim de toda a carne. Aqui nós vemos um ponto final para a existência. Aqui acabou. Mas o cristão, quando ele vai a um cemitério e ele olha para os túmulos, ele pensa assim: quando ele vier, aqui vai começar um dos maiores milagres de todos os tempos. Esses túmulos vão rachar, vão se quebrar, e os mortos vão se levantar deles com o corpo, irmão. E a igreja
com um corpo glorificado. Então, quando ele vier, seremos ressuscitados. Quando ele vier, seremos glorificados. Tanto o que for arrebatado, quanto o que ressuscitar, ressuscitará com um corpo glorificado. Guarda isso, irmão, na sua mente. Alguns autores, eles gostam de separar ressurreição de homens que estavam mortos e voltaram. Eles chamam de ressuscitação. Por quê? Você tem que pensar o seguinte: Jesus, Elias, Eliseu, Pedro e Paulo ressuscitaram mortos pelo poder de Deus. Mas esses mortos, como eles ressuscitaram? Com o mesmo corpo. Talita, a menina, né? A filha de Jairo, com o mesmo corpo. Talvez Lázaro que tenha passado uma renovação, porque já estava 4 dias, né? Então já estava alguma coisa acontecendo. Mas mesmo assim, ele foi renovado ao estado que ele estava quando ele estava vivo. Foram ressuscitações. Essas pessoas voltaram à vida, mas receberam tiveram seu corpo revivido, mas continuou sendo seu corpo normal e depois morreram. Agora, nós aguardamos, quando ele vier, a glorificação, porque se estivermos vivos e formos arrebatados, no momento que nós começarmos a subir, seremos glorificados. Se estivermos mortos e formos ressuscitados, ressuscitaremos com corpos gloriosos. E a coisa mais fantástica que Paulo fala em Filipenses 3, teremos o corpo de Cristo, ressurreto. Você imagina o que o corpo de Cristo fez, o que Cristo fez com o seu corpo? Glorificado. Corpo poderoso, sadio, eterno, indestrutível, incorruptível. Então a morte, irmãos, graças ao Senhor, que venceu a morte na cruz, venceu a morte na tumba vazia, o aguilhão da morte não existe mais para o crente. O crente obteve vitória sobre a morte, graças à vitória de Jesus Cristo. Você vê assim? Deve ver assim. Você está idoso, estamos começando a chegar perto da época em que teremos que partir. Você vê sua morte como uma tragédia? Espero que não. Por mais triste que seja para quem fica, a morte de um cristão, para ele, é uma bênção maravilhosa. A morte para o cristão é apenas uma porta que se abre para ele encontrar Jesus, o Senhor. Então estamos aguardando a nossa glorificação. Quando ele vier, irmãos, todos nós nos reuniremos com ele. Estava falando lá em Corinto, a carta aos Coríntios, quando Paulo se refere à segunda vinda como a nossa reunião com ele. Olha, nossa reunião com ele. Reunião de quem? Da igreja toda. Hoje existem milhões e milhões de cristãos espalhados pela face da terra. Mas não é só a igreja de hoje, é a igreja de ontem, dos séculos e milênios passados. Aliás, é a igreja que pode ter começado, não temos certeza, mas pode ter começado no Éden. Já pensou isso? Adão e Eva caíram, Deus lhes fez a promessa de esmagar a cabeça da serpente e vestiu eles com peles de animais, sacrificando um animal pela primeira vez. Aquilo pode ter trazido uma mensagem salvadora, e a igreja pode ter começado no Éden, nós não sabemos, mas sabemos que Abel era crente. Temos certeza pela Bíblia que a igreja começou através de Abel, e durante todos esses milênios, o Senhor tem separado os seus, e na sua vinda, Ele vai reunir
todos eles. Como ele fala, todos se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Hoje celebramos uma mesa aqui, em que nós estamos reunidos, os diáconos distribuem os elementos, eu oro, trago a palavra, mas quando ele vier, será totalmente diferente. Sabe quem vai estar na frente? O pastor. O sumo pastor, como diz Pedro. O grande e único e verdadeiro pastor estará celebrando a ceia. Porque, irmãos, quando ele vier, nós ouviremos sua voz. Já teve curiosidade de saber como é a voz do Senhor? Quando ele vier, ouviremos a sua voz. Quando ele vier, veremos a sua face. Já expliquei algumas vezes que a coisa mais maravilhosa que pode acontecer conosco em toda a nossa existência é ver o Senhor face a face. E isso está prometido na sua vinda. Na sua vinda participaremos não da ceia do Senhor, mas da grande ceia das bodas do Cordeiro. Lá é que a igreja, toda a reunião da igreja será apresentada ao seu noivo. Irmãos, quando ele vier, veremos o novo céu e a nova terra. Um novo universo e uma terra que primeiro será totalmente queimada, e o fogo vai destruir tudo que o homem fez. E depois de queimada, o Senhor restaurará tudo e recriará o paraíso, e lá estará também a nova Jerusalém, onde nós vamos entrar quando ele vier. Quando ele vier, irmãos, nós reinaremos com ele. Eu não consigo entender isso, mas é uma promessa dele. Reinaremos com o Senhor. Nenhum de nós mais vai ser um insignificante, um desprezado, um desvalorizado, um inútil aos seus próprios olhos. Não haverá complexo no céu. Ninguém deixará de ser importante. Todos terão o seu valor, todos participarão do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Quando ele vier, irmãos, estaremos para sempre com ele. Nunca mais seremos separados dele. Imagina se a gente tem uma pessoa maravilhosa com a gente no céu, mas de repente ele vai fazer uma viagem em outra galáxia, e lá ele passa, sei lá, 1 ano, 2 anos. Isso não vai acontecer. Nosso Senhor é onipresente, está em toda parte, e ele estará no meio da nova Jerusalém. De todos os ângulos da cidade, ele poderá ser visto, e ele estará sempre conosco ali. E a sua luz vai iluminar. A gente acha o sol lindo, né? Embora o carioca tenha um pouco de bronca do sol, mas o sol é lindo, né? Quando a gente vê a lua, a glória do Senhor é muito mais esplendorosa do que o sol ou do que todas as galáxias juntas. E essa glória, esse refulgir, esse brilho é que vai iluminar toda a cidade. Ninguém vai ter que pagar a conta de luz. Todas as coisas, como o Senhor fala em Apocalipse 21, eis que faço novas todas as coisas. Tudo novo. É tão diferente, é tão transformador, que a própria Bíblia não tem como explicar. A linguagem do Espírito Santo, olha, Espírito Santo falando a nós, não tem como explicar detalhadamente e de uma forma que possa realmente dizer tudo o que será. Porque o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração aquilo que Deus tem preparado para nós. E o Espírito nos revelou, mas é tão grande, é tão impressionante, que a gente só vai ter uma sensação.
por mais que você medite Apocalipse 21 e 22 e outras passagens, você imagine, por mais que você sonhe, por mais que você idealize, quando você pisar a nova terra e olhar para o céu e ver o novo universo, você vai dizer: isso é muito mais do que eu pensei. Não se compara a nada que eu imaginei. É muito grande. É muito maravilhoso. Por isso nós celebramos até que Ele venha. Irmãos, posso dizer com toda certeza, seremos plenamente felizes e realizados quando Ele vier. Garanto isso para você pela palavra de Deus. Você pode até imaginar, eu acho isso impossível, que eu não tenha mais nenhuma tristeza, que eu não tenha mais carência de nada, que eu não tenha mais nenhum problema, que eu tenha satisfação total, completa e eterna. Não sei lá, não dá nem para imaginar, pois acontecerá. Acontecerá. Satisfação completa quando Ele vier. Por isso, irmãos, oramos com João, a última oração da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Já fez essa oração na vida? Você faz essa oração com tranquilidade? Você sabe que tem gente, às vezes, que afirma ser cristão, é membro de igreja, mas tem medo da volta de Cristo. Por quê? Você não tem certeza da sua salvação, você não tem segurança de que o sangue de Cristo comprou seus pecados, que você foi reconciliado com Deus, que você foi regenerado, que você se tornou a nova criatura, você não tem certeza disso? Bom, se não tem, realmente você precisa se preocupar mesmo. Mas se você tem, não fique preocupado. Se você foi resgatado pelo sacrifício de Cristo, a única palavra que você ouvirá no juízo, onde a maioria vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você ouvirá as palavras mais maravilhosas que você já ouviu ou vai ouvir, e que vai ficar retinindo em seus ouvidos por toda a eternidade. Você ouvirá: vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que lhes está preparado antes da fundação do mundo. Bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nossa, eu às vezes brinco, né? Irreverentemente, eu sei, mas eu brinco assim, de dizer assim: Senhor, eu acho que o Senhor se enganou, não sou eu, você está falando de mim? Já pensou nisso? O Senhor dizer que você é um servo bom e fiel, que você foi fiel no pouco, e sobre muito Ele te colocará, e Ele te convidar para entrar na alegria dEle para sempre? É muita coisa, irmãos. Não merecemos nada disso. Ficaremos até constrangidos e teremos a sensação clara de que estamos recebendo muito mais, além daquilo que merecemos. Todos nós merecemos o inferno. E o Senhor nos chamará com amor para a sua presença. Irmãos, participemos sempre da ceia com muita alegria e esperança. A ceia é transitória. A ceia vai acabar. A ceia vai passar. O símbolo, que é isso aqui, vai se tornar realidade. E tudo será transformado. É assim que a gente tem que ver. Porque você sabe que o ímpio, ele acha que
é tudo a mesma coisa para sempre. A Terra vai durar para sempre, a não ser que um meteoro ou bombas atômicas a destruam, a humanidade vai durar para sempre, tudo vai ficar como é, a igreja vai ficar na Terra para sempre, as ceias vão ser celebradas para sempre, nada vai mudar, tudo será igual. Isso é mensagem, ideia do incrédulo. O cristão não. Eu estou aqui de passagem, eu estou aqui nessa colônia, mas eu vou chegar à glória. E estou chegando lá. E tudo isso aqui vai ser engolido, ofuscado, por algo muito maior, irmãos. Eu queria que você entendesse isso. Eu estou tentando aqui explicar o inexplicável. Estou tentando descrever aquilo que não pode ser descrito. Mas eu queria que ficasse no seu coração, na sua mente, uma coisa. O que está me aguardando é muito superior a tudo que eu possa imaginar. Amém? Tem crente que fica, né, numa agonia. Ai, como é que será lá, hein? E como é que vai ser lá? E como é que vai ser lá? Acalma, irmão. Vai ser bem melhor do que você imagina. Bem melhor. Tem nada melhor. Vamos, irmão, celebrar com muita alegria a morte do nosso Salvador. Vamos partir o pão. Vamos cantar o hino 114, que fala sobre o retorno do nosso Salvador. E é muito interessante como a gente pode comemorar a morte, né, irmãos? A coisa que eu sempre falo, como é que você pode comemorar a morte? Mas a morte do Senhor podemos comemorar, porque a morte do Senhor nos trouxe a salvação e, além do mais, Ele não ficou morto. Ele não está morto, Ele vive para sempre.